Bom dia, garotada. Vamos lá para o nosso resumo do dia. E hoje é sexta-feira, é dia de alegria, não é? Chegando o final de semana para a gente curtir um pouco mais aí os nossos pais, né? Os nossos irmãos e irmãs, ainda com cuidado, ainda por conta da questão do Covid-19, cumprindo com todos os protocolos, máscara ao sair de casa, ao ter contato com outras pessoas, passando álcool em gel, fazendo a devida troca de roupa constantemente para que a gente possa evitar aí o contágio desta doença. Bom, vamos lá para o nosso resumo. Hoje pela manhã nós fizemos a transmissão e nós tínhamos muitos colegas, só faltava alguns de vocês, eu senti a falta de vocês e eu espero que na segunda-feira vocês estejam novamente aqui conosco às 8 horas na transmissão via Google Meet, tá certo? Mas vamos com o nosso resumo. Olha só, aqui a nossa agenda do dia, só passando para vocês, o nosso conteúdo de hoje, português e matemática, mas hoje nós não iremos utilizar o livro didático, né? Nós iremos encaminhar para vocês algumas atividades, dentre elas aqui a de português, que fala sobre produção textual, e matemática, ainda continuando aí com os estudos sobre o sistema de numeração decimal, mas focando a questão do QVL, ou seja, do quadro de valor de lugar. Como de costume, trouxemos o nosso pensamento do dia hoje, e hoje a gente pegou um trecho aqui do cantor chamado Charlie Brown Jr., que tem muitas músicas aí que são legais, e ele trouxe pra gente esta frase que diz o seguinte: eu sou mais que vencedor, nada nessa vida é impossível para mim, eu nasci para conquistar, você nasceu para conquistar. É esse otimismo que a gente começa a nossa sexta-feira de hoje para a gente estudar os nossos conteúdos. Como eu disse a vocês, o nosso conteúdo inicial é português com produção textual e nós trouxemos a Mônica aqui que traz alguns cuidados com a nossa escrita. A semana passada nós colocamos também algumas dicas de escrita, de como escrever melhor, e hoje a gente coloca aqui as dicas da turma da Mônica, que fala sobre a produção textual. Veja só, primeira observação, leia a proposta com atenção e organize suas ideias. Pense primeiro o que você quer escrever. Então, leia o enunciado da questão, reflita sobre o assunto, sobre o tema, sobre a imagem, qual a proposta que é dada por ele, e você começa a pensar sobre o assunto. Feito isso, depois você começa a sua história. Segundo passo, usar a letra legível. E o que é letra legível? Escrever com a letra, né? Compreensível, a letra compreensível, bem organizada, limpa. Se borrar, passa novamente lá a borracha para poder escrever novamente a palavra. Por isso que a gente orienta que escrevam a lápis e não a caneta, porque a caneta fica mais difícil de apagar. E quem quiser passar a limpo, passe a limpo que escreveu em uma outra folha, de modo que você tire aí os pequenos erros que vão acontecer e que é natural que aconteça. Terceiro ponto, o texto tem que ser bem distribuído na folha, ou seja, de uma margem a outra margem da folha. Você precisa cumprir com preencher todos esses espaços, exceto quando você vai fazer a marcação do parágrafo ou quando você termina um parágrafo, uma frase e vai partir para outra frase, tá certo? Quarto ponto, dar um título ao texto e colocá-lo no meio da linha. É o título do texto que você coloca no centro da linha, tá certo? Quinto ponto, manter sempre o mesmo espaço nos inícios dos parágrafos. Como a gente está fazendo a próprio punho, normalmente o pessoal marca um dedo, coloca um dedo lá, começa o parágrafo, no outro parágrafo coloca um dedo novamente, e aí esses espaços são equivalentes, né, da mesma forma. Quinto, manter sempre o mesmo espaço. Já foi. Sexto, as margens devem ser regulares, as palavras devem ir até o fim da linha, a não ser que seja um poema. Seja um poema, porque aí o verso é um pouco mais curto, você passa para outro verso e necessariamente você tem aquela mesma quantidade de sílabas até o final, não é? Eu digo sílabas, mas é porque faz parte da estrutura do poema, são palavras mesmo. Bom,
Fazer o uso de pontuação, isso ajuda bastante na compreensão do texto, utilizar o sinal de exclamação ou de interrogação, o ponto final quando for necessário. Se você vai fazer algum tipo de pergunta, nós sabemos que é o sinal de interrogação. Mãe, onde estão os meus chinelos? Aí você coloca o sinal de interrogação. Nossa, o que aconteceu? O sinal de exclamação, tá certo? Expor as ideias com clareza, aí você vai ver se você realmente deixou clara aquela informação, se necessário for complemente ou apague algo que seja indevido. Nono, cuidado com a repetição de palavras, substitua-as por outras com o mesmo significado, evitando aí alguns vícios, né? Alguns vícios de linguagem também, que às vezes a gente acaba repetindo sem querer, e você vai apagando aí o que for desnecessário e vai trocando aquilo também que for pertinente. 10. Atenção, frases longas podem deixar seu texto confuso. Então é muito comum que nas séries iniciais os colegas que estão no processo de alfabetização escrevam frases extensas, esquecendo os sinais de pontuação, tá certo? Coloca o sinal de pontuação, diminui aquele parágrafo, passa para outro parágrafo, porque é uma outra informação, se necessário, não é? Na outra linha também, dependendo do tipo de informação. Então são esses os cuidados. Ainda tem mais aqui, lembre-se, o 11º, lembre-se, seu texto deve ter início, meio e fim. Meio e fim, nós falamos na aula passada sobre isso, né? O início, a apresentação do personagem, do cenário, o desenvolvimento, o desenrolar da história, o que aconteceu com a história, e o desfecho, o final da história, como se desenrolou a história. 12º, apresentar um texto bem caprichado e limpo, nós já comentamos. 13, consultar o dicionário quando for necessário. Se não tiver o dicionário, você procura no Google, que também tem o significado das palavras. E depois, reler o texto com atenção quando terminar de escrevê-lo, corrigindo o que for necessário. É sempre bom, além da sua leitura, pedir uma outra pessoa que faça a leitura, o papai, a mamãe, por exemplo, para saber se eles estão entendendo. Então, essa é a nossa proposta, as nossas dicas de como produzir um texto, e aqui a nossa atividade, a proposta de redação. O pedido de socorro, né? Diz o seguinte: observe a cena do mico-leão dourado. O que será que ele está pedindo? Será que ele precisa da sua ajuda? Para quê? E pede. Escreva um texto contando o que está acontecendo com esse animal ameaçado de extinção e o que precisamos fazer para ajudá-lo. Tem a imagem, vocês podem desenhar, podem copiar a proposta e, na sequência, façam aí o seu texto, tá certo? Onde será feito, tio Sávio? No caderno. Você vai fazer no caderno, não tem no livro, é no caderno de vocês, na matéria de português. Para a matemática, a gente traz aqui só a complementação dos nossos estudos sobre o sistema de numeração decimal. Trouxemos aqui o que nós já estudamos ontem, inclusive o ábaco, tá certo? Estudamos o material dourado e a contagem dos números também utilizando o ábaco. Nesse primeiro ábaco aqui a gente percebe que na casa das unidades nós só temos 4 objetos, por isso que tem um 4 aqui acima. Nas outras ordens, né, está tudo zerado, dezena zerado, centena zerado, unidade de milhar também zerado. Neste outro ábaco, nós já temos um outro valor, 5 unidades, e nós temos uma dezena, ou seja, o número 15. E tudo isso a gente coloca para que a gente possa colocar, né, dentro do quadro de valor de lugar, o QVL. Olha só o 4 aqui e olha só o número 15, ok? Apresentamos para os meninos, pela manhã, todas as classes e ordens, né? Desde a classe simples até a classe dos milhões. Então, comecemos aqui pela classe das unidades simples. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Ou seja, na primeira ordem eu tenho a casa das unidades. Na segunda ordem, a casa das dezenas. E na terceira ordem, a casa das centenas. Na classe dos milhares, nós temos aí na quarta ordem unidade de milhar, na quinta ordem dezena de milhar, na sexta ordem centena de milhar. Classe dos milhões, sétima ordem, unidades de milhão, oitava ordem aí dezena de milhão,
nona ordem, centena de milhão. E, por fim, a classe dos bilhões. Então, 10ª ordem, unidades de bilhão. 11ª ordem, dezenas de bilhão. E 12ª ordem, centenas de bilhão. A gente costuma utilizar mais a primeira classe e a segunda classe. E aí colocamos alguns exemplos aqui para os meninos, fazendo a devida decomposição do número, que isso também vai ajudar vocês na compreensão, na decomposição do número, o valor de cada algarismo. Então, unidade, 8 unidades. Né? Lá na casa das dezenas, 9 dezenas, que equivale aí a 90 unidades. Aqui, 6 centenas, que equivale a 600 unidades, 5 unidades de milhar, que equivale a 5.000 unidades, e 40 dezenas de milhar, que equivale aqui a 40.000 unidades. Portanto, nós temos o número 45.698. Fizemos um exercício online, colocando aqui os números 1.230, 3.147, 5.221 dentro de cada QVL, obedecendo aí a ordem, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, e a sequência é justamente essa, porque a gente sempre começa da direita para a esquerda, ou seja, a partir da primeira ordem, que é a casa das unidades, tá certo? Fizemos esse exercício online e registramos aqui a nossa atividade de hoje. 2 atividades que serão feitas no caderno de vocês, tá certo? No caderno, na matéria de português e na matéria de matemática. Na matéria de português, esta produção que eu coloquei, o pedido de socorro, que inclusive vou passar a imagem em JPEG lá no grupo do WhatsApp para que vocês possam visualizar melhor. E a segunda atividade, a atividade de matemática, essa atividade aqui que vai trabalhando aqui o quadro de valor de lugar, tá certo? É isso, gente, nós temos 2 atividades que serão feitas no caderno de vocês. Por hoje é só, desejo a todos um bom final de semana, um final de semana abençoado, e estarei acompanhando com vocês durante todo o dia no grupo do WhatsApp e até segunda-feira.